Meu nome é Luiz Cláudio Caldas, eu sou advogado, engenheiro, especializado em Direito Virtual e Direito das Tecnologias. Esse tema é muito importante, discutir as questões do reflexo da internet na educação, junto com jovens e na sociedade, e junto com isso algumas novidades que estão aparecendo aí, como por exemplo a baleia azul. Eu acho que é importante a gente até explorar até que ponto isso é uma verdade ou não e qual é o risco para a criança, para a juventude, para o cidadão. Meu nome é Júlia Cury, eu sou psiquiatra, fiz mestrado em dependências tecnológicas e sou professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG. A importância desse tema para nós hoje é principalmente porque 80% dos suicídios têm prevenção. Por isso que é importante a gente debater esse tema e ver o que pode estar causando e aumentando o número de suicídios, principalmente entre os jovens, igual tem acontecido hoje. Meu nome é Priscila Pereira Boy, eu sou pedagoga. Atualmente trabalho no Bernoulli Sistema de Ensino como assessora pedagógica e estratégia. Sou escritora e tenho livros para a educação de filhos, voltado para as famílias e para a formação de professores. E a importância da gente debater esse tema e a gente pode atuar na forma preventiva e também com ações de intervenção, tanto em relação à depressão, ao suicídio e, sobretudo, à influência das redes sociais, da internet, desse universo novo, para que nós possamos contribuir para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Um desafio na internet, nomeado Baleia Azul, está influenciando jovens do mundo inteiro à automutilação, culminando no suicídio. São 50 desafios e na última etapa do jogo, o participante deve retirar a própria vida. O game virtual está movimentando as redes sociais e preocupando pais, escolas e o poder público. O Horizonte Debate de hoje te convida a refletir sobre um assunto que precisa ser discutido, a depressão. Dados divulgados pela BBC Brasil indicam que entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio entre os jovens de 15 a 29 anos aumentou 27,2% no Brasil. Esses dados são preocupantes e merecem um olhar atento de todos nós. Priscila, Luiz, Júlia, quando Dom Valmor fez um convite para os novos apresentadores da TV Horizonte, ele disse que queria uma programação pautada em educação, cultura e evangelização. Eu acho que o desafio nosso hoje é exatamente esse, trabalhar essas três coisas. Trabalhar a cultura das casas que têm distanciado de alguma forma seus membros, cada um no seu canto. Educação para poder mudar o status que a gente está vivendo e evangelização para de alguma forma levar sentido de vida, espiritualidade para um mundo tão carente dessas instâncias. Como é que vocês observam no dia a dia de vocês esses desafios? Priscila, primeiro, como é que você observa isso tudo? Bom, essa relação, que eu tenho com as famílias, por ser pedagoga e atuar diretamente em escolas, a gente tem acesso a um universo de jovens muito grandes e a gente também tem acesso a um universo de famílias muito grandes. E a gente vê que a família hoje, ela está um pouco perdida, um pouco desorientada, um pouco sem saber como agir, como se conectar com esse filho, não está sabendo ler essa nova geração. Nós temos vários fatores que influenciaram essa nova organização familiar, como, por exemplo, a saída dessa mulher para o mercado de trabalho, toda essa falta de convivência cotidiana, os deslocamentos mais longos, Esse filho, às vezes, sai de casa num especial, ele gasta 1 hora para chegar numa escola. Então, são várias variáveis intervenientes que têm sinalizado uma nova organização de família. E isso tem se refletido também no relacionamento com esses filhos, com esses jovens que estão aí precisando de algumas coisas, de alguns nortes, de alguns limites e afetos, e a família não está sabendo muito bem como oferecer isso.
Em parte a culpa é nossa, Júlia, assim, do psicólogo, da psiquiatra, do pedagogo, em parte a culpa é nossa. Os pais estão inseguros em cuidar dos filhos, como talvez a geração dos nossos pais não era tão insegura desse jeito. Em parte a culpa é de toda a sociedade, né? Não de um aspecto da sociedade específico. Em parte, a culpa é de todos nós, porque nós não estamos sabendo lidar com essa nova geração que tem tanto contato com a tecnologia como nós não tivemos quando éramos pequenos. Então, as gerações anteriores eram mais próximas dos filhos, porque não teve tanta diferença entre os pais e os filhos em termos de evolução tecnológica. A tecnologia começou a avançar em níveis exponenciais nos últimos anos. Então, a diferença entre os pais e os filhos aumentou, fazendo com que aumentasse também a distância entre eles, tanto real quanto virtual. Sim. No consultório e na universidade, como é que é observar todo esse movimento de baleia azul, essa coisa toda? O jogo específico a baleia azul ainda não chegou, assim, eu não tenho relatos de pacientes nem estudantes no UFMG relatando sobre a baleia azul. O que a gente tem é muita ideação de autoextermínio, sim, muita depressão, muita vontade de se suicidar, de se matar e de autolesar, que às vezes a pessoa não tem intenção de suicidar, mas ela se corta. Então, esses comportamentos são muito perigosos e precisam de ser discutidos. Os pais têm que prestar atenção nisso, nos pequenos sinais que podem levar no futuro o filho a suicidar, né? Que pode ser prevenível, se os pais conseguirem prestar atenção nos sinais iniciais, intervir o quanto antes possível. Na minha chamada, Luiz, o poder público também se movimentava com relação ao jogo, ao entendimento do jogo, né? Vimos delegados no interior do estado. Pará de Minas foi o primeiro caso suspeito, né? Então, uma jovem delegada de Pará de Minas veio à televisão para poder dizer que estava investigando. Luiz, em termos de lei, o que é possível de fazer com relação a isso? O que as famílias podem buscar de amparo na lei? Jairo, antes da lei, eu vou pensar em outra coisa. Nós temos um problema, para mim, social. As pessoas não sabem como se relacionar e desconhecem a tecnologia, tá? Eu lembro de quando, já estou na atividade acadêmica há muitos anos, o aluno de 20, 15 anos atrás é totalmente diferente do aluno de hoje. Ele tem uma relação, como a Júlia disse, diferenciada com a tecnologia, diferenciada com o professor. Ele tem uma certa liberdade que ele não tinha quando era na minha época, quando eu comecei a dar aula, mudou muito, tá? A questão da lei, eu não me preocupo muito com isso, porque eu acho que a lei existe, é aplicar a lei. O problema da lei em ambiente virtual é outro, é a efetividade da lei. Porque eu não sei quem está do outro lado, eu não sei quem está induzindo as pessoas a agir daquela forma. A pessoa pode estar em Pará de Minas, pode estar em São Paulo, pode estar em um outro local estranho do mundo, pode estar na África, na Ásia, em locais onde eu não tenho acesso. Agora, o poder público tem que agir. A questão do poder público está centrada, em primeiro lugar, na necessidade de investigar. E essa investigação ela não é simples. A investigação no ambiente tecnológico não é simples. Eu não consigo definir com clareza aonde as coisas ocorrem. Então, a primeira questão é investigar. Sim. Tendo feito a investigação, colher provas. Novamente, outra dificuldade. E aí levar a um processo, a um determinado indiciamento, o que quer que seja. Todas essas etapas significam um desafio imenso. Agora, elas só existem porque falta, talvez, uma preocupação maior em casa. O pai que é negligente, ele incorre em crime? Eu não vou dizer que o pai é negligente, o mundo mudou. Meus pais, meus avós ficavam em casa criando os filhos. Hoje todos eles estão na rua. Quando, há 20 anos atrás, nós falávamos sobre a nossa babá, a babá era a televisão, veja bem, a televisão fazia uma transmissão broadcasting. Ela só me enviava mensagem, eu não interagia com ela. Hoje não. Hoje a nossa televisão é um tablet, é um celular, nós interagimos com aquilo. Então, nós recebemos a informação, nós levamos alguma informação e, a partir disso aí, isso gera um resultado que é totalmente imprevisível. Uma coisa era você estar à frente da televisão e ver um desenho animado. Seja ele qual fosse da nossa infância, qualquer um pode lembrar e pensar no desenho animado. Agora tem que lembrar que a pessoa recebe a informação, ela digita, ela tecla, alguém responde
e eu não sei quem está respondendo e com qual propósito. Então, eu acho que nós temos que aprender a viver em um novo mundo. Eu acho que esse é o nosso desafio. Pegando uma carona no que ele diz, a gente percebe, quando ele relata da nossa criação, da nossa geração, que não era nativa digital, e que o pai não queria que a gente visse algumas coisas. Eu me lembro na minha infância que o meu pai não gostava que a gente via novela. Proibido ver novela em casa. Então, ele simplesmente desligava a TV. Horário de novela, você não vai assistir, desligava a TV, a gente ficava morrendo de vontade, mas a gente não tinha acesso. E a palavra que ele fala, chave da interatividade, é um fator de maior risco. Por quê? Você tem ali um adolescente que o pai não quer que ele fique no WhatsApp, mas ele vai dormir e ele pega aquele celular ali debaixo daquela coberta ali, de alguma forma ele está conversando com alguém. Ele está numa situação de vulnerabilidade porque o adolescente ele está em formação, ele está suscetível às influências. Existe um fator, a noção de pertencimento, a noção de tribos. Esse jogo da baleia azul nada mais é do que esse adolescente querendo pertencer, querendo superar limites, querendo ser aceito, querendo mostrar que dá conta de fazer as coisas, preenchendo lacunas que essa família, às vezes, não está dando conta de suprir. Então, a gente não tem esse controle, você não tem controle sobre a rede. E o fator também de dialogar com o mundo inteiro, de acessar os sites, a globalização, ela tem uma interferência diretamente na cultura. Sim, eu vou voltar nesse ponto, puxando essa ideia, Priscila, assim, essa coisa do jogo já é um desafio que a meninada está fazendo nos canais de YouTube há muito tempo. Vamos para um breve intervalo. E você? O que você está fazendo com a sua internet? Voltamos daqui a pouquinho.